Talvez seja o momento de perguntar: será mesmo que a história não se repete? Ela se repete como farsa, como tragédia, como tragicomédia, ou ela se repete com adaptações, camaleonicamente, mudando aqui ou ali para voltar com mais força, ou com uma nova força? O Brasil de 2018 continua enfrentando os mesmos inimigos de 1964, ou são moinhos de vento? Jarbas Passarinho foi coronel e ministro da Educação do Brasil de 1969 a 1974. A grande preocupação de Jarbas Passarinho e dos militares naquele momento era a ideologização das universidades e das escolas. O projeto que implantaram pretendia a neutralidade na educação. O que se queria era evitar a influência negativa da ideologia de esquerda, da ideologia comunista no ambiente escolar. Nesse sentido, apostava-se num ensino técnico capaz de preparar material humano para o mundo do trabalho. Foi uma cruzada contra o comunismo, contra o esquerdismo e contra o que era considerado atentado contra os valores maiores da nação. Esse tempo ainda está marcado fortemente em nossa história. Como esquecer? Jarbas Passarinho notabilizou-se, inclusive, nos últimos anos da sua vida, em parte deles, pelos artigos que escrevia defendendo o regime militar implantado em 1964. Dizia que não houve ditadura, que os Estados Unidos não tiveram influência ou participação decisiva na implantação do regime e que as tentativas de dizer o contrário eram nocivas revisões da história. Jarbas Passarinho encarnou como militar e intelectual do regime a ideologia do sistema. Foi, como se poderia dizer, o intelectual orgânico do golpe midiático civil-militar. Ao longo dos anos, trabalhou incansavelmente para disseminar um ponto de vista sempre pautado na ideia de que o Brasil precisava se proteger do comunismo e defender os valores tradicionais da sociedade ocidental. Para ele não houvera golpe, mas sim o famoso contragolpe, contra-revolução, para impedir que João Goulart e os seus vermelhos implantassem o comunismo no Brasil. Jarbas Passarinho, como ministro da Educação, teve esse papel: operar para que o sistema educacional não fosse uma caixa de ressonância de ideias comunistas, desestabilizadoras da democracia e subversivas. Disse que a história não se repete, ou que se repete como farsa. São ideias ou frases famosas. Seja o momento de perguntar: será mesmo que a história não se repete? Ela se repete como farsa, como tragédia, como tragicomédia, ou ela se repete com adaptações, camaleonicamente, mudando aqui ou ali para voltar com mais força, ou com uma nova força? O Brasil de 2018 continua enfrentando os mesmos inimigos de 1964, ou são moinhos de vento? Talvez teremos Quixotes enfrentando inimigos fantasiosos, ou de fato eles existem? Neste momento de definições ministeriais, não me parece perda de tempo estudar um pouco a biografia e as propostas do ministro Jarbas Passarinho, um personagem que marcou a história recente do Brasil.